tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou a Alessandra Verderosa e hoje vamos falar que parte sua que está no comando da sua vida nesse momento? Sim, isso mesmo! Bem-vindos, obrigado por estar aqui, mais essa aula, aprendendo, evoluindo, sendo uma pessoa extraordinária. Gratidão pela sua presença. Nossa mente, ela é igual... Olá, Carlos, boa tarde! Nossa mente, ela funciona como se fosse o iceberg, sabe? Pega o desenho, põe na mente aí o desenho do iceberg. A parte de cima é bem menor do iceberg do que fica submerso na água, certo? Então vamos comparar assim, a parte de cima do iceberg como se fosse o nosso consciente, ok? Então a gente... Ai, deu uma queda aí na internet. Vamos continuar. Então vamos pensar assim, o iceberg, ele tem uma menor parte para cima da água na superfície e uma parte muito grande submersa na água. É como se fosse também o nosso consciente. A parte de cima, vamos comparar com o nosso consciente. É a parte que a gente pensa, age, movimenta, presta atenção, está aqui agora assistindo a live, está conversando com alguém, está fazendo uma atividade, está no seu trabalho, tenha foco naquele momento. Esse é o consciente. O inconsciente a gente pode comparar com a parte de baixo do iceberg. Ele é uma parte muito maior. Só que fica lá guardado as nossas crenças, nossos valores, nossas experiências, nossas dores, forças, fraquezas, né? Todas as coisas que a gente fez desde que nasceu até hoje. Está lá no nosso inconsciente. Então, uma grande parte. Ele tá tudo armazenado ali. É uma parte que fica no automático. A gente respira, come, dorme, anda, faz as coisas. É no automático, escovar o dente, cabelo, então fica lá. O inconsciente é uma parte mais onde tem tudo no automático. O consciente já não. É aqui, ó, no agora, né? Olá, seja bem-vinda. É aqui no agora, o consciente. Então, é aí que tem essas duas separações do nosso sistema, né? E eu fiz essa pequena comparação com o iceberg. Nós também temos, ó, o pensamento, ele tem uma estrutura, né? Existe uma estrutura do pensamento com a parte consciente e a inconsciente. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, confete de decorações. A estrutura do nosso pensamento tem duas partes. A estrutura a parte analítica, que é o consciente, ela é racional, gasta energia pra gente aprender as coisas, tá sempre ligada, sempre em movimento, né? Essa é a estrutura analítica. Pensa analítico, raciocínio, né? O consciente é onde está aprendendo, tá falando, tá aqui agora, nesse momento, tá conectado com as pessoas. Essa estrutura analítica, certo? Ela precisa de esforço para usar, porque quando a gente aprende algo novo, você vai se esforçar para fazer aquela atividade nova. Então, essa parte aí tá sempre ligada, sempre desperta, certo? E ela se cansa. Quando a gente está sempre em movimento, tá usando muito a mente, a gente acaba tendo aquele cansaço mental. Muitas vezes não tem nem cansaço físico. Aí tem outra parte, outra estrutura, que é o sistema automático, que é o inconsciente. Ele tá sempre ligado, ele não cansa, porque ele tá no automático. Tudo que a gente aprendeu ficou armazenado no inconsciente e que a gente faz automaticamente, já não gasta mais energia. É isso que o cérebro gosta, de que fique tudo no automático para ele não gastar energia para fazer as coisas, porque é conveniente. É igual você ficar na zona de conforto, viu? O cérebro adora você vivendo na zona de conforto, porque você não gasta energia e fica ali, ó, quietinho, paradinho, do jeito que gosta. Por isso que é tão difícil. Então, tem um esforço muito grande da nossa parte pra gente sair da zona de conforto, quebrar esse padrão cerebral, né? E aprender coisas novas, certo? Porque é esse sistema que tá mandando aí, é o automático, é o irracional, intuitivo. E ele não requer esforço, tá ali, tá tudo ali guardadinho, ele já sabe como fazer, ele vai fazendo. Igual respirar. Você não para pensar, opa, agora eu tenho que respirar. Não, agora eu vou comer. Não, agora eu tenho que olhar as coisas, eu vou usar o meu olho. É automático, a gente não pensa nisso, né? Escovar dente, não, peraí, vou lá, é pra direita, é pra esquerda. Não, a gente já vai no automático, pente o cabelo, já no automático. Entenderam?
Vamos comparar, agora fazer uma comparação. Oi, Cristiane, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos comparar. Pensa assim, um desenho de um homem em cima do elefante. Vamos fazer essa comparação. O homem é a parte consciente do nosso cérebro, do nosso sistema, e o elefante é a parte inconsciente. O homem consegue levar o elefante, tá lá andando. Só que se o elefante vê uma árvore, uma fruta, alguma coisa e ele tá com fome, ele vai desviar do caminho e vai comer. O homem vai ter que fazer um esforço muito grande para voltar com o elefante naquele caminho que ele tinha que percorrer. Entende? É a mesma coisa que acontece no nosso cérebro. Eles estão sempre o consciente e o inconsciente tá sempre nessa disputa em quem vai mandar. É uma disputa entre o racional e o emocional. É sempre assim. A gente sempre tá vivendo nessa disputa, né? Vai ter sempre esse jogo. O racional, ele pode vencer. Pode sim, se você se antecipar ao que vai acontecer, se você criar estratégia, ter um método para ter foco, para ficar lá desperta no que tem que ser feito, ok? E não se distrair, aí você vence, aí o consciente vence. Só que se você tiver numa atividade e qualquer coisa te distrai, você vai pro WhatsApp, vai para as redes sociais, você tá lá no seu computador, tá fazendo o seu trabalho, tem que mandar e-mail, fechar um relatório, mas você lembra de uma pesquisa, não, tenho que pesquisar isso, abre uma aba no Google, aí de repente essa aba vira uma, vira duas, vira três, você se dispersou. Quem tá comandando agora é o inconsciente, é como se fosse o elefante te virando pro outro lado. Faz sentido para você? Tem como a gente mandar? Tem sim, tem como vencer. Você tem que fazer algum método, seguir um programa, igual o meu programa A Magia da Transformação. Lá eu ensino técnicas que você vai aplicar no seu dia a dia, exercícios práticos e simples. Foi o que eu usei para eu sair desse automático, para eu sair da minha zona de conforto e agir, e mudar a minha vida, mudar alguns paradigmas, mudar meu comportamento que não estava legal, porque há muitos anos atrás eu estava vivendo assim uma tremenda zona de conforto. Eu estava tão mal, numa situação tão ruim emocionalmente, que eu ficava jogada no sofá, eu tinha muitas dores no corpo e eu não queria mais fazer as coisas, sabe, estava um estado muito ruim devido a coisas assim emocionais que eu estava passando no meu casamento, também por estar muitos anos em casa sem fazer nada, porque na época eu tenho 4 filhos, eu decidi ficar em casa para cuidar deles, mas passou muitos anos, eu fiquei 10 anos em casa, eles cresceram e foram para a escola e eu ali, então tinha dia que eu ficava sozinha em casa e aquilo me deprimia. Não era depressão não, mas era uma tristeza, não saber o que fazer, e eu ficava assistindo televisão, né? E a zona de conforto foi vencendo, foi me ganhando, até que chegou um momento que não deu mais. As minhas dores no corpo, dor de cabeça, eram intensas. Eu tinha muitas dores mesmo, e sem fazer nada. E tive que dar um basta. Eu procurei ajuda, muitas vezes sozinho a gente não consegue, não adianta, não tenha vergonha. Se você precisar pedir ajuda, contratar um profissional, fazer um programa, alguma coisa, vai, não tenha vergonha. Muitas vezes a gente precisa sim de ajuda. Eu fui atrás de um terapeuta, eu fiz acupuntura, fiz homeopatia, fiz alguns tratamentos terapêuticos, pra poder melhorar. Passei no meu médico de costume e o que o meu médico falou? Atividade física, vai caminhar, vai respirar, sai de casa, sai desse seu sofá. Ele quase me deu umas chineladas, brigando comigo. E eu fui, eu não querendo, porque eu te entendo, eu sei como é ruim sair da zona de conforto, como é ruim abandonar o gostosinho para fazer o que a gente não quer, para fazer o que o corpo não quer, o que o seu inconsciente não quer. É horrível, mas a gente tem que ir. Eu fui, comecei a caminhar 10 minutinhos, aumentou para 15, para 21 horas. Até hoje eu faço atividade física, eu amo caminhar. Assim, eu tenho uma sorte, digamos assim, graças a Deus, aqui tem um parque perto da minha casa e eu posso fazer essa caminhada. Hoje mesmo eu fui, meu marido, minha filha, fomos fazer essa caminhada. Oi, Tati, seja bem-vinda. Fizemos essa caminhada de manhã
e foi muito bom mesmo a gente poder caminhar, poder estar juntos, né, nesse momento e respirar esse ar puro, tá? Foi muito bom. Até hoje eu faço e isso já se tornou um hábito, um novo comportamento. Então é possível sim, mas você tem que romper as barreiras da zona de conforto, tem que se transformar, tem que seguir algo novo e fazer. Muitas vezes, não é um dia, dois só não, é várias vezes. Então, nós somos seres de hábitos, certo? Pensamento leva a você fazer uma ação e essa ação leva a você ter um hábito e esse hábito se transforma em um comportamento. Olá, ateliê, seja bem-vindo, boa tarde. Lembra, tem sempre aquela estrutura, ó, pensamento cria os nossos sentimentos, cria nossas palavras, nossos hábitos, nossas crenças, nossas ações, cria o nosso comportamento e torna a nossa realidade o que é hoje. É simplesmente assim, tudo vem do pensamento. Então, esses hábitos que nós temos hoje surgiu dos nossos pensamentos. Aí nós temos um pensamento que ele se transformou em uma ação. Essa ação foi contínua e criou um hábito de algo que você faz na sua vida. Esse hábito foi constante também todos os dias e se transformou no seu comportamento de hoje. Por isso que você tem essa realidade de hoje. Tudo bem, não tem problema. Saiba que você pode mudar essa sua realidade, certo? Esse que é o bom da transformação. A magia da transformação é essa. Você pode mudar. Olha que maravilha. E quando você muda, faz diariamente, muitas vezes, uma nova ação em busca de um novo comportamento e até ele se transformar em um hábito e você conseguir alterar aquele algo ruim na sua vida. No meu caso, né, antigamente era as minhas dores, o meu desânimo, e eu consegui transformar isso em energia. Eu consegui transformar isso e até hoje, mas não é uma coisa que eu faço um dia, dois, não. É hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã, depois e sempre. Todo dia, constantemente. Tem estudos que mostram que você pode transformar, mudar um hábito, criar um hábito novo em 21 dias, 66 dias, até tem estudos que falam em 200 dias, né? Depende muito da pessoa, do quanto ela se esforça para essa nova transformação. Isso aí, quando que eu falei antes, a gente gasta energia para fazer uma nova atividade, o cérebro não vai gostar. Por isso que você não pode desistir. Você tem que continuar, repetir várias e várias vezes. Se você tem um hábito ruim que não tá legal na sua vida, na minha época eu tinha né, que não tava bom. Tava sem fazer nada, tava assim desanimada, porque eu não tinha um propósito, não tinha clareza do que eu queria. Então eu comecei a caminhar para aliviar o meu problema físico e emocional, também me ajudou. Eu voltei depois a trabalhar. Meus filhos iam para a escola e eu trabalhava meio período. Até tive ânimo de fazer uma nova faculdade. Então é assim, um hábito vai puxando o outro. Quando você começa uma pequena coisinha, no caso, meu exemplo, eu comecei com uma caminhada de 10 minutos. Uma semana, 2 semanas, depois eu aumentei para 15, aí fui mais uma semana, 2, fui aumentando. Esse pequeno hábito novo se transformou em outros hábitos muito melhores. Desencadeou uma sequência de novos hábitos. Eu voltei a trabalhar, fiz outra faculdade, fiz cursos de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, passei por programas, né? Procurei terapeutas, procurei ajuda para me desenvolver, para me autodesenvolver. Voltei a ler, porque eu estava anos sem ler um livro. E eu comecei a ler novamente. Você também pode começar isso hoje, se é o seu caso. Começa por uma página, leia uma página ou 5 minutos que seja. Uma semana, 2, depois você vai aumentando. E esse pequeno hábito vai desencadear algo grandioso na sua vida. Essa é a magia da transformação. E esses conjuntos de hábitos que nós temos, então, vão criar o nosso comportamento, certo? Comportamentos podem ser ruins, que te levam para baixo, que vão deixar você no rodapé da sua vida, ou podem ser comportamentos que vão te elevar, aumentar sua energia, fazer você fluir, continuar, evoluir, progredir na sua vida. A escolha é sua. Você escolhe.
né? O que você quer fazer. Por isso que eu perguntei no começo, quem está no comando da sua vida? O seu consciente ou o seu inconsciente? Pensou aí? Então, ó, mais 2 perguntinhas para você agora analisar. O que você anda pensando que deveria parar de pensar para alcançar mais rapidamente seu objetivo? Pare aí e analise isso agora nesse momento, com você mesma. O que você anda pensando que deveria parar de pensar para você alcançar o seu objetivo mais rapidamente? Sim, como eu disse, tudo vem do pensamento. O pensamento gera uma ação, essa ação desencadeia um hábito, esse hábito se transforma em um comportamento. Então, o que você tem que parar de pensar? Quais pensamentos ruins, negativos que te limitam, que te impedem de você alcançar o objetivo que você quer na sua vida? Ó, outra perguntinha. O que você não está pensando ser possível que deveria começar a acreditar ser possível para alcançar o seu objetivo? Exatamente. A gente se sabota, a gente se anula. A gente acha que não é possível tal coisa, então você não vai fazer. Pensa, olha como o seu cérebro, seu inconsciente age. Ele te bloqueia, te limita, porque ele não quer gastar energia, quer te manter refém da zona de conforto. Então pensa aí, o que você não está pensando ser possível, que você deveria começar a acreditar que é possível para você chegar ao seu objetivo? Não me entende? Analisa essas 2 perguntas, aí você pensa e responde para você mesmo. Mudar um comportamento não é fácil, eu sei disso, eu passei por essa experiência, mas eu consegui. É possível sim, porque você vai começar por uma pequena ação. Igual eu te falei, eu comecei caminhando 10 minutos, isso desencadeou algo isso maravilhoso na minha vida, na minha jornada, porque isso me fez voltar a trabalhar, fazer outra faculdade e continuar cuidando dos meus filhos, ser uma ótima mãe e tudo mais. Me fez ir atrás de autoconhecimento, autodesenvolvimento, me fez voltar a ler. Hoje eu leio até que bastante, entendeu? Muito mais do que anos e anos atrás. Então, ó, um pequeno gesto, uma pequena ação desencadeou um comportamento totalmente novo. Então, não dá pra pegar e agora, vou fazer um comportamento novo agora. Não. Então, você tem que começar com uma pequena ação. É como se fosse assim, ó. Imagina um livro bem grosso. Ele é o seu comportamento. Vamos comparar. Um livro de 500 páginas, tá bom? 500, 600 páginas. Ele é o seu comportamento ruim. Você quer destruir ele. Você consegue pegar esse livro e rasgar no meio? Não. Só se você tiver uma serra elétrica, né? Se você tiver alguma serra, alguma coisa assim. Pra você rasgar ele no meio assim de uma vez. Mas se você for fazer isso com a sua mão, não dá. O comportamento também é assim. Você vai se autodestruir, querer acabar com o comportamento negativo de uma hora para outra. Não dá. Agora, pensa bem. Esse mesmo livro de 500 páginas, se você começar a rasgar uma página de cada vez ou 2 de cada vez, você vai chegar e vai conseguir destruir todo esse livro, não vai? O comportamento é a mesma coisa. Se você começar a mudar uma ação, uma atitude, né? Destruir uma atitude ruim hoje, outra ruim amanhã, você vai conseguir quebrar esse comportamento, esse padrão ruim e vai conseguir montar outro, construir um outro comportamento muito melhor. Entende? Faz sentido para você? Então, a magia é a mudança de pensamento. Mudando o pensamento, você consegue mudar a sua ação. Mudando a sua ação, você muda o seu hábito. Mudando o hábito, mudou o comportamento. Tudo parte do pensamento. E não é aquela questão assim, pensamento positivo, que bonitinho, vai, e não fazer nada. Não, é pensamento positivo com uma ação positiva em direção ao seu novo comportamento, àquilo que você quer mudar, quer transformar, quer melhorar. Porque às vezes a gente tem um comportamento que não é totalmente ruim, negativo. Ele é médio, então você tem que melhorar ele. Por exemplo, o hábito de leitura. Você pode ter um comportamento de não ler muito ou de não ler quase nada, ler pouca coisa. Então você pode melhorar esse hábito, aumentar a quantidade de páginas que você lê de um livro, aumentar a quantidade de livros que você lê num mês, 2 meses, 3 meses, entende? Tudo isso é um reforço que você vai fazer.
Portanto, toda a nossa estrutura de raciocínio é ligada a esses ciclos de pensamento, ação, resultados e comportamento. Reforçando isso, ó, você tem melhoras incríveis na sua vida. Isso se torna, então, algo positivo a se pensar. Quando você quer mudar o comportamento, o seu comportamento também está ligado, tem comportamentos que está ligado à personalidade, que está ligado a coisas, crenças, a coisas que você acredita. E isso vem desde lá de trás, desde que você era criança, certo? Então, lembra, todos os nossos pensamentos, nossas crenças, tudo vem da nossa infância, de quem cuidou da gente, dos pais, avós, tios, o que eles nos ensinaram, os comportamentos que a gente teve, as experiências. Então, a gente vem carregando tudo isso, certo? E também transforma no nosso comportamento. Tem comportamentos que a gente pode adquirir depois, mais velho. Tem uns que a gente já vem com ele, ó, desde criança. E eles têm como mudar. Tem como mudar esse padrão, sim, ok? Cada pessoa, ela tem um padrão de comportamento, cada pessoa tem os seus pensamentos, suas crenças. Às vezes a gente tem vários irmãos. Fomos criados da mesma maneira, pelo mesmo pai, pela mesma mãe, ou pela mesma avó, pela mesma tia, tudo bem. Só que, por exemplo, tem dois irmãos, foram criados da mesma forma, estudaram no mesmo colégio, no mesmo horário, ganharam praticamente as mesmas coisas, mas eles não agem da mesma forma. Quando eles estão frente a algum problema, algum conflito ou algo bom, eles vão reagir de formas diferentes. E tá tudo bem. Isso é um perfil comportamental da pessoa, certo? E pensando nisso, pensando nesse ponto que cada pessoa, cada indivíduo tem um perfil comportamental diferente, o professor e psicólogo William Marston, né, eu ia tocar minha colinha aqui para me ajudar, porque às vezes tem umas palavras assim, né? William Marston, em 1929, ele criou o DISC, que é um teste de perfil comportamental, porque isso intrigava muito ele. Ele queria saber por que duas pessoas no mesmo lugar, na mesma situação, agem de formas diferentes. E esse estudo foram anos. Ele conseguiu concluir e formou, né, esse teste de perfil comportamental chamado DISC. Na época, em 1929 também, nessa época, o exército americano, ele estava intrigado com os seus soldados. Ele colocava os soldados na linha de frente, por exemplo, na batalha, e ele percebia que os soldados tinham atitudes diferentes quando estavam de frente a um conflito, ou mesmo para conversar com outras pessoas no quartel, enfim, né? E o general, o exército americano começou a analisar isso nos seus soldados. Ele queria que todos os soldados tivessem o mesmo padrão, seguissem o mesmo padrão, do mesmo jeito, agissem da mesma forma. Todos com energia para lutar, para guerrear, para ganhar. E ele percebeu que não era assim que estava acontecendo. Então ele contratou o professor William Marston para fazer esse teste com os soldados, para analisar o porquê que acontecia isso. Por quê? Dois soldados, mesma idade, pais parecidos, teve uma vida parecida, estudaram praticamente em lugares parecidos, quando em um confronto agiam de forma diferente. Aí ele foi e fez esse teste com os soldados e eles analisaram isso, que nós temos perfil comportamental diferente, né? O professor, ele explorando, ele estudando isso, ele montou esse teste e ele analisou que existe 4 perfis comportamentais distintos, né? Que o DISC, ele fala disso. DISC é o acrônimo desses 4 perfis, certo? Aí com os anos, esse teste não caiu muito na graça do povo, assim, na época. Hoje em dia é mais usado, tá bem famoso, né? Eu tenho certeza que você já ouviu falar do DISC. Ou até mesmo, acho não. Tenho certeza que você já fez. Não fez, não? Eu já fiz. Muita gente já fez. Hoje em dia ele é muito famoso. O professor Marston também, ele criou o polígrafo. Na época também não teve muito uso. Depois, com o passar dos anos, foi mais procurado. E outra curiosidade que eu achei do professor, fantástica. Ele criou a Mulher Maravilha, exatamente, ele criou
a heroína Mulher Maravilha, porque na época ele gostava de ler histórias em quadrinhos e ele viu que não tinha uma heroína feminina. E ele que criou a heroína. Eu achei isso fantástico, gostei muito. O teste do DISC é um teste de 25 a 28 perguntas, né? São alternativas, você vai escolher a alternativa que mais combina com você. E aí vai sair qual é o seu perfil comportamental. Aí ele classificou 4 padrões de perfil comportamental, ok? Nós temos uma porcentagem pequena, uma porcentagem de cada um deles. Só que um deles, a porcentagem é muito maior em nós, é o que se destaca na nossa personalidade, no nosso comportamento, tá? Um perfil comportamental. Então, nós temos um deles que mais se destaca no nosso comportamento. Não quer dizer que a gente não tenha os outros, tá bom? A gente pode sim ter uma porcentagem de cada um deles, só que um deles um grau muito maior, ok? Aí, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Ah, que legal, não fiz, mas vou fazer. Faz sim, o teste é muito legal. Se você quiser fazer, ó, me procure. Tenho também, né? É muito fácil de fazer, ok? Esse teste é muito legal, muito bom de fazer. E é rápido. E é uma coisa incrível. Eu fiz, bate direitinho com o nosso perfil de comportamento, com o nosso jeito de ser. Eu achei fantástico. E esse teste DISC é um acrônimo das palavras dominância, influência, estabilidade e conformidade. Mas eu estou traduzindo a palavra para vocês, tá? Porque ele veio, né, dos Estados Unidos, o professor é americano, então na tradução fica essas palavras, são esses padrões, esses perfis de comportamental. O dominância, que é o D, influência, o I, estabilidade é o S e o conformidade, o C, ok? Eu vou falar agora aqui de uma forma mais enxuta, tá? Vou dar uma resumida para vocês poderem entender como ele como funciona mais ou menos. E para ajudar vocês a ter uma referência do que eu tô falando, por exemplo, perfil do dominância, eu vou falar as características dele. E eu vou dar um exemplo baseado em um filme que eu gosto muito. Já contei para vocês que eu amo filme, assisto muito filme. Então, eu juntei o útil ao agradável e eu peguei no filme do Harry Potter, né? Lá tem as casas. Lá eles são divididos em 4 casas: Sonserina, Lufa-Lufa, Grifinória e Corvinal. E eu fiz uma comparação, tá bom? Desses 4 perfis com as 4 casas do filme do Harry Potter. Espero que vocês gostem. Como tem várias alternativas, várias coisas, eu vou ler aqui pra vocês, ok? Pra eu não me perder também. Vou usar minha colinha. Ó, o perfil dominância. São aquelas pessoas que têm foco na tarefa, busca resultado. Ele fala bastante, vão direto ao ponto, sabe? Opa! Ai. Pode ser um pouco agressivos, ok? Tô falando aqui do dominância. Desculpa aí, pessoal. O cachorrinho passou aqui e puxou o fio aqui. Então, o dominância são pessoas que têm foco na tarefa, busca resultados, fala bastante, vão direto ao ponto, ok? Mas podem ser agressivos também e briguentos, são pessoas assim. São autoritárias, têm uma confiança incrível no que faz. Impacientes, sem mimimi, são diretos, fortes, têm muita energia, gostam de ação, de produzir. Vamos lá fazer com eles mesmos. Eles gostam de conquista, então eles querem ter boas conquistas. Gostam de desafios, são muito assim, pessoas que amam desafios. Eu comparei eles com a casa da Sonserina. Por quê? O pessoal lá da casa da Sonserina são pessoas espertas, fortes, mas também são briguentos, gostam de estar no controle, eles são ambiciosos, determinados, querem controlar a situação, querem agir também de acordo com a situação, eles querem se safar e se dar bem. São líder nato, igual quem tem esse perfil. Impacientes também. Então são pessoas assim, muito parecido o pessoal da casa da Sonserina com o perfil dominância. Agora o perfil influência. São pessoas, já o próprio nome diz, que influenciam os outros, adoram falar. Exageram nas coisas, usam histórias, metáforas para conversar com você, aquelas pessoas que adoram falar, tá à frente, se aparecer.
compartilham as suas próprias emoções, são animados, espontâneos, né? Mas se distraem com facilidade. Gostam de persuadir as pessoas, influenciar as pessoas, fazer o que eles querem, exagerados nas ideias, têm ideias mirabolantes, têm um ótimo humor, são bem sociáveis, gostam de estar com pessoas, tá? De conversar, são muito leais aos amigos, são criativos e amam a liberdade, otimistas, alegres, extrovertidos, e eles lembram muito a casa da Grifinória, que o pessoal da Grifinória também é muito determinado, é corajoso, aventureiro, são teimosos, agem pelo coração, fazem o que tiver que ser feito para conseguir conquistar os seus objetivos, gostam também de estar com as pessoas, de levar as pessoas a fazer o que eles querem, agem pela emoção e são focados muito no que eles fazem. Não lembra? Né? A casa da Grifinória parece muito com esse perfil influencer. Quem já assistiu o filme pode estar aí pensando e rindo também, que é verdade, não é? O perfil estabilidade. São pessoas que escutam mais do que falam. O próprio nome diz, são pessoas estáveis, calmas, reservados, modesto, gentil, gostam de estar com pessoas e ajudar os outros. São pacientes, tolerantes, são bem agradáveis, cooperativos, sinceros, prestativos, diplomáticos, são sempre apaziguando as coisas. Lembra muito a casa do Lufa-Lufa, que os Lufa-Lufas, o pessoal lá da casa do Lufa-Lufa é muito leal, são cuidadosos, calmos também, bondosos, têm bom coração, estão sempre juntos, se importam com o bem-estar do outro, esforçados, detestam brigas e são bem compreensíveis. Estão conseguindo aí comparar a casa do filme do Harry Potter com o perfil? Que legal! O último, o perfil conformidade. São pessoas que escutam mais do que falam, preferem escrever, são bem racionais, ok? Detalhistas, ordenados, são meticulosos, analistas, são precisos e exatos, adoram uma planilha, mas também são bem diplomáticos, confiantes, são discretos, não gostam de se aparecer, gostam de estar certos, são bem racionais, né? Inteligentes, como eu já falei. Eles gostam de tudo na precisão e na eficiência. Falou, vai lá, faz e faz bem feito. E esse perfil lembra muito a casa Corvinal, porque o pessoal da casa Corvinal é assim, são inteligentes, excêntricos, tolerantes, são calmos, pacientes, não falam muito, honestos, sinceros, são criativos, gostam de estar estudando, têm bom coração, gostam de ajudar as pessoas, mas o foco deles é o quê? É estudo, inteligência. Gostaram dessa comparação entre as casas, né, de Hogwarts com os 4 perfis comportamentais? Eu espero que vocês tenham gostado da minha comparação, porque eu gosto muito, assim, eu uso muito o filme. Pensei no filme, falei, nossa, é muito parecido. Vocês se identificaram com um desses perfis comportamentais? Olha, o dominância, influência, estabilidade, conformidade. Qual é que vocês se identificaram? Qual que vocês se parecem? Põe aqui pra mim no chat. Vocês se parecem com qual? Eu pareço muito com conformidade, mas não quer dizer que eu não tenha a porcentagem dos outros, ok? Eu estou desenvolvendo em mim o ponto da influência, esse perfil de influência, de conversar, de lidar com as pessoas, porque eu não era assim não, viu? Eu não era uma pessoa espontânea de conversar. Sou Lufa-Lufa, ai que legal, nossa, eu sou Corvinal. Eu já fiz o teste também do filme, deu Corvinal, que legal. Você é Lufa-Lufa, estabilidade, né? Você é uma pessoa estável, modesta, reservada, calma, que legal. Viu como é gostoso fazer essa comparação? A gente aprende muito mais, né? Gente, espero que vocês tenham gostado, viu? Dessa aula sobre perfil comportamental. Se vocês quiserem saber mais, entra aqui, ó, no meu Instagram, vai lá no link azul da minha biografia, clica lá, eu tenho um formulário de atendimento, pode preencher lá, a gente conversa, entra em contato, manda um direct, me procure,
pra gente conversar mais. Deixa aqui seus comentários também, se vocês gostaram, estão gostando das aulas. Toda semana eu tento trazer um assunto legal, um novo pra vocês. Depois entram lá também no meu Instagram, lá na postagem dessa live, coloca lá também que assunto que vocês querem que eu aborde semana que vem, o que vocês gostariam de saber mais, né? Sobre o que? Sabotadores, continuar com esse assunto, desenvolvimento pessoal. Vamos lá, vamos conversando aí, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês aqui, pela nossa interação. Espero que realmente vocês tenham gostado. Gratidão por vocês estarem aqui nesse horário aqui para aprender, evoluir e ser pessoas extraordinárias, ok? Então, ó, se quiser saber mais, vem aqui no meu perfil no Instagram, vai lá no link da minha bio, clica lá no link azul, entra em contato, deixa mensagem, preencha o formulário de atendimento, gente, vamos conversar. Olha, a primeira sessão é gratuita, a gente marca uma sessão aí pra gente conversar, alinhar valores, conversar sobre o que vocês querem melhorar na vida de vocês. Vamos lá, entra em contato. Obrigada mesmo pela presença de vocês. Beijo! Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Boa tarde para vocês. Obrigada pela interação aqui, pessoal. Confete, decorações, obrigada. A todos, Tati, muito obrigada por todos que entraram aqui. Cricia Lima, Carlos, gratidão pela presença de vocês. Beijo. Andréia, entrou agora, Andréia. Muito obrigada pela sua presença também. Gratidão. Assiste lá, gente, entra lá depois no IGTV, eu vou subir o vídeo, tá? Vocês que entraram agora, depois assiste essa aula, manda mensagem, seus comentários, eu vou amar conversar com vocês.